Olá, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre vibrações mecânicas, analisaremos o problema de excitação de base, mais especificamente, questão 3.44 do livro do Hall de vibrações mecânicas. A questão 3.44, ela diz o seguinte: um automóvel é modelado como um sistema com 1 grau de liberdade que vibra no sentido vertical e está percorrendo uma estrada na qual a variação da elevação é senoidal. A distância entre pico e vale é 0,2 metros, ou seja, a distância entre a maior altura da estrada e o ponto mais baixo da estrada é 0,2 metros, ou seja, nossa amplitude é metade desse valor, 0,1 metros. E a distância entre picos ao longo da estrada, ou seja, o nosso comprimento de onda, é 35 metros. Se a frequência natural do automóvel for 2 Hz, e o fator de amortecimento dos amortecedores de choque for 0,15, determine a amplitude de vibração do automóvel a uma velocidade de 60 km por hora. Se a velocidade do automóvel variar, determine a velocidade menos favorável para os passageiros. Coloquei essa tarjazinha azul porque houve um erro de tradução no livro e lá ele fala menos desfavorável, só que na verdade é menos favorável, ou seja, é a velocidade que vai causar a maior amplitude ali no receptáculo onde o passageiro se encontra, certo? Basicamente, esse problema aqui é um modelo resumido de uma formulação quarta-k de um veículo, certo? Então, é basicamente essa figurinha aqui. Você tem o veículo, a massa do veículo, você tem uma mola, tem a mola do amortecedor e você tem um amortecimento C. A mola com rigidez K, amortecimento C. E aqui você tem uma estrada, que ele nos diz que é uma estrada que se comporta como uma senoide. Então, nesse problema, a gente vai verificar qual é o efeito da ondulação dessa estrada na massa que está sobre o amortecedor e a mola, certo? Então, vamos verificar qual será a amplitude nessas condições que ele deu para essa estrada quando a gente está olhando aqui para o passageiro, ou seja, a pessoa que está dentro do carro. Bem, então, basicamente o que a gente precisa saber é entender a equação da transmissibilidade, que é a equação que basicamente descreve a nossa excitação de base. O que é que essa equação nos diz? Ela relaciona aqui nossas amplitudes, certo? A amplitude do nosso corpo que está sujeito à excitação de base, certo? Então é a amplitude do corpo resultante dessa excitação, que a gente chama de x, e esse y, que é a amplitude do movimento que causa essa excitação, ou seja, da perturbação que causa essa excitação x, que a gente chama de y. R é a nossa razão de frequências, é basicamente aqui a nossa frequência de excitação sobre a nossa frequência natural, e zeta é o nosso fator de amortecimento, que a gente já conhece, é o C sobre o CC. Bem, a primeira parte que a gente tem que fazer, que tem que pensar sobre essa questão, é encontrar a nossa frequência de excitação para uma velocidade de 60 km por hora, a nossa velocidade que ele pede para analisar o movimento inicialmente. Então, lembrando lá das aulas de onda, a gente lembra que velocidade é igual a lambda vezes f. A gente calcula para um movimento ondulatório. Então, a frequência, na verdade, é 60 km por hora, dividido por 3,6, para fazer a conversão em metros por segundo, dividido por 35, que é o nosso comprimento de onda. Então, a gente fica aqui com 0,48 Hz de frequência de excitação. Conhecendo a nossa frequência natural, que é dada na questão como 2 Hz, basta dividir 0,48 por 2, que a gente consegue aqui 0,24 como nossa razão de frequências. Inicialmente, para resolver o nosso primeiro questionamento, basta substituir naquela equação da transmissibilidade para encontrar o x aqui, nossa amplitude do corpo da pessoa que está dentro do carro. A gente tem aqui a nossa amplitude da pista, que é 0,1, é a primeira condição que ele te dá, certo? Fator de amortecimento 0,15, a amplitude da pista
0,1. Então substitui, certo? Naquela primeira equação, e a gente encontra aqui um valor de 0,106 metros, ou seja, nessa faixa de velocidade a gente não tem uma ampliação significativa aí do impacto para o motorista ou para o passageiro que está dentro do carro. O ideal seria um valor menor a amplitude da pista para que o sistema seja realmente efetivo, mas isso é uma discussão para outros vídeos. Então agora, no segundo questionamento, ele pede para a gente determinar qual que é a velocidade que gera a nossa maior amplitude de transmissibilidade, ou seja, aquela velocidade que a pessoa sente mais o movimento quando está dentro do carro, ou seja, aquela velocidade crítica. Então, para isso, a gente tem que achar o nosso fator R, nosso fator aí da razão de frequências, que corresponde à frequência de excitação que gera essa maior amplitude. Então, como é que a gente faz isso? Basta derivar para aquelas condições 0,15 e 0,1 a nossa equação da transmissibilidade. Derivando essa equação em relação a R igualando isso a zero, a gente vai encontrar o ponto de máximo aqui para o nosso x, certo? Então vamos lá. Derivando isso aqui, é só aplicar a regra da cadeia, o meio desce, pego aqui e passo para o outro lado dividindo, vai nos resultar em zero. Essa primeira parte aqui da esquerda, como nunca vai ser zero, eu também passo dividindo para cá, nos resulta em zero, ficamos só com essa parte da direita, certo? Então o nosso denominador dessa parte da direita, notem também que a gente não consegue zerar ele. Então a gente pode passar multiplicando para o outro lado, não vai ficar com zero também. Então a gente só fica com o nosso numerador da parte da equação da direita. Rearranjando isso, a gente fica com essa parte aqui, que é o numerador da equação. Organizando, aplicando a distributiva e fazendo os cálculos, a gente chega a essa equação aqui. Menos 4r mais 4r ao cubo mais 8r à quinta vezes zeta ao quadrado igual a zero. Dividindo tudo por 4, a gente fica com 2r ao cubo, à quinta vezes zeta ao quadrado mais r ao cubo menos r igual a zero. Facilmente a gente consegue perceber que zero é uma raiz aqui. Se você colocar zero, um lado vai ser zero, outro lado também vai ser zero, a gente vai satisfazer a igualdade. Então, r igual a zero é uma raiz. Fazendo a simplificação, né? Isolando o r aqui da equação, a gente fica com r vezes essa outra equação. Então, resolvendo as duas, se você tem a solução r igual a zero, resolvendo a outra solução, a gente vai chegar a esse resultado aqui. Basicamente, como você tem uma equação do quarto grau incompleta e você só tem os termos pares, você consegue resolver isso aqui como se fosse uma equação de segundo grau. Basta substituir esse r ao quadrado aqui por um t, então a gente vai ficar com t ao quadrado aqui e t. E pode aplicar Bhaskara normalmente que você consegue resolver. Não tem problema, eu já fiz direto aqui para não perder tempo. Então a gente vai ficar com r ao quadrado menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Então a parte negativa você tira, que você não aproveita números complexos aqui, raízes negativas, para razão de frequência. Então a gente fica só com a parte positiva, resultando no nosso R aqui igual a 0,98. Ou seja, a nossa maior amplitude ela ocorre nessa razão de frequências, quando a gente divide a frequência de excitação sobre a frequência natural, você tem que um é 0,98 da outra. Ok? Então, calculando a nossa velocidade aqui crítica, você vai ter essa maior amplitude, vai ficar com 35, que é o nosso comprimento de onda, vezes o nosso R, 0,98, vezes 2. Esse último fator aqui, 2 vezes a razão de frequências, é justamente a nossa frequência de excitação para o maior movimento, certo? Para a maior amplitude, aliás, do movimento. Então, fazendo essa multiplicação, a gente chega a 68,6 metros por segundo. Então, é basicamente isso que a questão nos pede.